Tá, joia. Muito obrigado. Acho que só você fechar, sair. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. É muito legal sempre estar palestrando no TDC. Aqui agora é a última palestra do dia da trilha IoT Saúde 4.0. Eu vou falar sobre o futuro da medição, acompanhamento e prevenção na medicina. A indústria de saúde ela está evoluindo e a indústria de saúde pessoal está evoluindo ainda mais. Grandes empresas como a Apple, Google, Amazon estão produzindo e comprando empresas que produzem gadgets de saúde e aplicações. O que eu estou falando com você é exatamente como pode ser o futuro da saúde no mundo e mudar o foco de como promover saúde ao invés de consertar. O primeiro ponto é a experiência com o fluxo de atendimento e tratamento, que é demorada e não personalizada. Para tratarmos de algum problema de saúde, temos que 1. Marcar uma consulta. 2. Ir à consulta médica. 3. O médico passa uma série de exames. 4. Fazemos um agendamento dos exames, às vezes múltiplos agendamentos. 5. Fazemos os exames. 6. Agendamos a retirada dos resultados. 7. Retornamos ao médico. 8. O médico passa o tratamento e a lista de remédios. 9. Compramos os remédios. 10. Fazemos o tratamento. 11. Retornamos ao médico para verificar os resultados do tratamento. Me diz aí quem nunca passou por isso. É verdade? Às vezes já passou o sintoma, né, quando a gente faz os exames. Segundo ponto, que a gente até conversou um pouco hoje, a telemedicina, ela não é para todos ainda. A telemedicina está avançando e com a pandemia estão acelerando a evolução mais ainda, mas não é para todos. Os equipamentos não estão disponíveis nas pontas ainda. A telemedicina verdadeira, ela funciona com o paciente medindo seus marcadores, como pressão e outros, e o médico tendo acesso a esses dados em tempo real. A gente tem agora o app Monitora Covid-19, que classifica pacientes por cores, a depender dos sintomas, e está ajudando os governos a gerirem melhor a pandemia. Terceiro ponto, existem bancos de dados extensos sobre doenças, tratamentos e curas, e não temos bancos de dados de pessoas saudáveis. Os dados hoje eles são coletados apenas em consultas e exames. Pessoas saudáveis não costumam ir ao médico ou fazer exames. É difícil saber o que os centenários fazem para manter a saúde. Não temos bancos de dados com informações sobre pessoas saudáveis. É difícil saber o que os centenários fazem. E hoje temos gadgets, temos aplicativos, temos o fenômeno do eu quantificado e temos muitas, mas muitas oportunidades. Podemos medir muitos marcadores que nos auxiliam a melhorar e ter mais consciência sobre nós mesmos. As tecnologias necessárias para criar o futuro da medicina estão aqui. Existem muitas soluções criadas e sendo criadas, e tem muito espaço para inovação ainda. A automedição na saúde ainda não está bem explorada. O Quantified Self, que em português é o quantificado, é um movimento com 50 anos de vida. O Quantified Self se refere tanto ao fenômeno cultural de autorrastreamento com tecnologia, quanto a uma comunidade de usuários e fabricantes de ferramentas de autorrastreamento que compartilham o interesse em autoconhecimento através de números. Praticamente qualquer coisa pode ser quantificada. Itens da fisiologia, coisas do dia a dia como copos d'água ingeridos, não fumar, minutos de leitura, levar o cachorro para passear, correr, ir na academia, ligar para os pais, agradecimentos. Olha, galera, esse aqui é um mercado fantástico. Inclusive, não sou só eu que estou dizendo isso, não. Todos aqui conhecem o Vinícius Sanger. Olha só, o Vinícius acredita tanto nesse mercado que ele mesmo é um especialista e ele mesmo já investiu nesse mercado e ele trabalha com isso na Amazon. Eu gosto muito da frase de Peter Drucker: o que pode ser medido pode ser melhorado. Peter Drucker é considerado como o pai da administração moderna, sendo o mais reconhecido dos pensadores no fenômeno dos efeitos da globalização na economia. Eu acredito tanto nisso que quando começa um novo mentorado,
eu envio uma pulseira de medição para ele para começarmos medindo desde o primeiro dia. O futuro. No futuro não será mais necessário ir primeiro ao médico para pedir um monte de exames, para depois irmos ao laboratório fazer exames, esperar os resultados para depois voltar no médico. Muitas vezes os sintomas já passaram. No futuro, iremos ao médico com os exames prontos e os dados de estilo de vida disponíveis. Quando marcarmos a consulta, faremos uma chamada por vídeo informando os sintomas, enviaremos nossos dados para o médico e ele envia uma lista de exames ou remédios que ele quer para a consulta. A automedição e o autoexame com dispositivos que ficam cada vez mais precisos, diversificados e baratos. Poderemos fazer check-ups em casa ou no trabalho. Imagina como ia facilitar muito a nossa vida? A gente acabaria fazendo mais check-ups. Eu acredito que na próxima década seremos capazes de fazer exames de sangue em casa. Tudo isso levanta questões sobre privacidade e isenção. A coleta de dados e uso dos dados é motivo para uma grande discussão e preocupação sobre a privacidade. A empresa de análise genética 23andMe, ela foi comprada por uma indústria farmacêutica. E isso levanta questões sobre o quanto acesso a indústria vai ter ao meu DNA. Coleta de dados vai causar discussão sobre privacidade. Seguradoras e empresas poderão saber o risco e o custo das pessoas? É justo não contratar, demitir ou cobrar mais caro de quem não tem um estilo de vida bom? E o que nosso senso de ética e justiça diz sobre isso? E os mais vulneráveis? Seguradoras de saúde poderão fazer igual seguradoras de carro? Quem não usar o plano de saúde ou tiver um estilo de vida saudável, paga menos? São boas perguntas, né? E vão causar polêmica. Aqui eu tenho um marcador relativamente novo, que é a medição da variação entre um batimento cardíaco e outro. Tá? Foi a partir daí que eu desenvolvi a minha palestra, o conceito. Gente, aqui estamos falando de medicina preventiva e não remediativa. Eu preciso decepcionar vocês agora sobre os batimentos cardíacos. Vocês já ouviram falar, né, que quando vocês estão saudáveis, o seu coração bate como um relógio, certo? Não, está errado. O coração que bate como um relógio não está saudável. Um coração saudável tem variação de tempo entre cada batida. Você pode medir antes ou depois de uma atividade física, de uma reunião, da meditação, para ver como esse evento afetou você. Esse marcador, ele mostra como o seu sistema nervoso está agora. Com este dado, é possível ter insights sobre descansar, recuperar ou ir além, treinar mais. As grandes empresas que mencionei no começo criaram sistemas, APIs concentradoras de dados. Então, para você montar uma nova aplicação, você não precisa nem ter o hardware e nem ter os dados. Existem milhares de APIs disponíveis na internet. O Vinícius está criando uma aplicação de código aberto para usar o Alexa da Amazon para coletar dados de automação. Você fala para a Alexa quanto foi sua temperatura, quanto está sua pressão, e ela vai gravar para você. O que já podemos medir hoje e pode ser melhorado? Peso, glicose, eletrocardiograma, exercício, pressão, passos, sono, sangue, hidratação, atividade, batimentos cardíacos, calorias gastas, calorias ingeridas, corpos cetônicos, temperatura, variabilidade do batimento cardíaco. Ufa, mas também tem mais, são mais, não são só esses. A forma mais simples de começar a usar o próprio telefone celular. Existem muitos aplicativos de pedômetro nas lojas de aplicativos. Ao ver quantos passos você está dando num dia, você pode se autoestimular a andar mais. Ao medir o seu peso todos os dias, você pode se autoestimular a controlar mais a ingestão de alimentos. Pode-se melhorar a saúde e perda de peso simplesmente pela automedição, por aumentar a sua autoconsciência. Olha que incrível! Com a tecnologia, nós podemos medir o nosso batimento cardíaco até com uma câmera de celular. Não é interessante isso? Tem muita tecnologia disponível.
Tá faltando amadurecer, mas tem muito. Aqui eu vou mostrar alguns aparelhos. Esse aparelho na tela, ele é chamado de CoreSense. Ele é um aparelho que mede a variabilidade dos batimentos cardíacos. Ele é sem fio, funciona por Bluetooth. O segundo aparelho, ele é chamado Spirestone. Esse aparelhinho aí, ele vai aqui na sua cintura e ele consegue medir a sua respiração. Ele sabe quantas respirações você dá por minuto. Então, por exemplo, se você está ficando ansioso, a sua respiração fica mais rápida e mais rasa. Ele vai vibrar, te avisando para respirar mais devagar. Quando você está calmo, você respira mais fundo, mais devagar. O próximo aparelho é o Freestyle Libre. Esse aparelho ele mede a glicemia sem precisar ficar furando os dedos. Você aplica um sensor, você põe ele no seu braço aqui do lado, faz um furo uma vez, e esse sensor dura 14 dias. Imagina o aumento na qualidade de vida de um diabético ao não precisar furar o dedo a cada medição. A medição da glicemia mostra como os alimentos afetam a curva glicêmica. E vou pegar emprestado da pandemia, da Covid, essa frase. O lance é achatar a curva. A gente quer achatar a curva glicêmica. A gente quer diminuir a geração de insulina. Isso melhora a saúde e facilita muito a manutenção do peso. E, no caso dos diabéticos, isso evita ele de danificar os órgãos, de ficar cego ou de amputar uma perna. Então, esse aparelho está disponível, você já compra aqui no Brasil. É feito pela Abbott. Esse aqui é uma pulseira que mede passos, mede a sua atividade, mede o sono e ela é relativamente de baixo custo. Ela custa por volta de R$ 230. Então, ela é um ótimo aparelho de entrada. É essa que eu envio para os meus mentorados quando a gente começa. Esse relógio aqui, aí já são outros 500. Ele é bem mais avançado. Esse relógio ele consegue medir a sua hidratação, ele consegue medir o seu estresse e ele consegue medir calorias digeridas. Esse é o Golbi 3. Eu tenho o Golbi 2. A diferença é que o Golbi 2 é maior e não tem o mostrador. Ele aparece aqui na tela, mas ele não é tão legal quanto um relógio. E é uma puta tecnologia, né? Porque ele consegue medir tudo isso através do pulso, através do movimento de água nas células. É interessante, né? E aqui está o queridinho. Esse aí é o anel Oura Ring. Esse anel, ele consegue medir o seu sono, ele consegue medir a sua atividade, ele consegue medir a sua variação de temperatura corporal, ele consegue medir a quantidade de passos que você dá. E o aplicativo dele, né, ele te fala se hoje é um dia bom para você ir além, para você treinar mais. Ele te fala se é um dia para você descansar, para ir mais devagar, fazer recuperação ativa. É muito interessante. Então, esses aparelhos todos, eles já estão disponíveis, tá? Você consegue comprar eles. O Corsense é entregue no Brasil. O Xiaomi tem no Brasil. O Freestyle Libre de glicemia tem no Brasil. O Oura Ring não dá, você tem que ir para os Estados Unidos para comprar. E o Golbi você compra também nos Estados Unidos. Aqui temos uma coisa muito legal. A empresa Q Health criou um aparelho portátil capaz de realizar exames de sangue e DNA. E agora ela recebeu autorização emergencial por causa do seu teste rápido molecular da Covid-19. Esse aparelho ele estava em fase de startup, ele estava em fase de criação da indústria, do maquinário para produzir ele. Então, em breve, a gente vai ter condições de fazer exame de sangue em casa. Ou facilitar, imagina seu plano de saúde te manda um cartuchinho de Covid para você fazer a medição. Isso é muito legal. Esse aí é demais e está sendo acelerado por causa da Covid. Aqui a gente tem um produto
100% brasileiro. Esse aí é um aparelho que mede a impressão intracraniana da empresa BrainCare. E aqui nós temos uma pílula com uma câmera dentro. Então você pode fazer seu exame de endoscopia ou de colonoscopia. Imagina, acho que quem já fez, eu tenho uma ideia, esse exame de endoscopia ou colonoscopia é muito chato, trabalhoso. Você tem que ir para um hospital ou para um laboratório, tomar anestesia, fazer complicadíssimo, né? Imagina, toma uma pílula, fez o exame. Eu só não vou falar agora de como é que você faz para recuperar a pílula, tá? Vamos deixar para outra hora isso. E uma amiga nossa aqui do TDC, a Laís, está trabalhando em um projeto na empresa Cyberlabs que mede a temperatura das pessoas por vídeo. Olha que incrível. Agora estamos chegando numa das coisas mais incríveis que estão acontecendo agora. A impressão 3D de remédio. É incrível. A impressão 3D de remédio, ela permite, a primeira coisa que ela permite é fazer a impressão de remédio personalizado. Até agora eu falei das medições, né? A gente faz as medidas, tira a medida. Imagina o seu médico tendo acesso a essas medições, a esses dados, e ele atualiza a receita médica do remédio e manda para uma farmácia perto da sua casa para imprimir o seu remédio. Os diabéticos, algumas doenças, vão se beneficiar demais com isso. Por quê? A quantidade de remédio que você precisa varia um pouco com o seu estado. Se você está melhorando da doença, você precisa de menos remédio. Então, você vai conseguir ter. E hoje, os remédios são genéricos, são generalizados. As doses são únicas, né? Baseada na população em geral. Então, você pode estar tomando uma dose menor do que você precisa ou maior do que você precisa. Então, essa é a primeira coisa que a impressão 3D vai trazer para a gente. A segunda, todo mundo aí já deve ter visto uma pessoa idosa, uma pessoa com alguma doença, ela ter uma mesinha cheia de remédio, né? Ter que tomar vários remédios por dia. Então, a próxima revolução nisso é a chamada de polipílula. Com a impressora 3D, você vai poder colocar vários remédios numa pílula só. Imagina como você vai aumentar a qualidade de vida dos doentes, das pessoas, vai facilitar para os cuidadores, melhorar a qualidade de vida do doente e facilitar a aderência aos tratamentos. Legal. E a terceira, a impressão 3D de remédio, ela consegue fazer coisas que a indústria convencional não consegue. Tem um remédio para epilepsia que já está à venda, que ele é feito por impressão 3D. E ele só pode ser feito por impressão 3D porque a impressão 3D consegue deixar mais espaços dentro do remédio, fazendo que esse remédio seja de super, ultra, alta absorção. Olha aí, são 3 coisas novas. E se os hospitais e faculdades de medicina criassem espaços makers? Teríamos mais mão de obra para construir respiradores e outras inovações? Eu acho que isso é uma boa questão para ser levantada, porque você tem os espaços makers e os laboratórios em faculdade de tecnologia. Acho que a gente poderia ter também hospital para promover. Imagina um hospital com espaço maker. A chance que tem de ter mais inovação. O que vocês acham? Agora, vou começar a falar dos aplicativos. Na tela está uma imagem do aplicativo Giroscópio. Esse aplicativo, ele lê todos os dados que eu coleto. Como eu uso um iPhone, Apple, ele lê quase tudo do Apple Health. E ele também pode ler de outras fontes de dados. Então, ele é uma espécie de concentrador. Aqui na imagem, você está vendo a nota ali, um score 79. Ele está dizendo ali que o meu score desceu recentemente. Se você olhar mais embaixo, tem ali a letra B. Ele está dizendo que o meu sono, ele me deu nota B no meu sono. Eu não tinha percebido que eu tinha parado de fazer coisas que fazem o meu sono ser bom. Através de ver os aplicativos, as medições, eu percebi e consegui voltar a fazer o que eu fazia para dormir bem, para ter uma ótima noite de sono. Tá? Hoje minha nota voltou para A. Mas foi essa coisa da medição que me ajudou a ver isso, porque eu não tinha realmente percebido que eu tinha parado de fazer as coisas que são boas para mim.
Essa tela, a segunda tela, é do aplicativo Oura Ring, que tem do anel, que faz a leitura do anel. Ali você vê em cima o score 75 e ele está dizendo para eu ir devagar, para eu focar mais em recuperação ativa nesse dia. E embaixo, olha, o score 85 é para o sono. Nesse dia eu consegui dormir 8 horas e 15 minutos. Isso aí, tá, foi o tempo de sono, não foi o tempo na cama. Para conseguir esse tempo de sono, eu tenho que ficar mais de 9 horas na cama. Isso é muito legal e me ajuda a ter os melhores dias e estar preparado para para dar o meu melhor no meu trabalho, nas coisas que eu faço. Aqui eu tenho a tela de um aplicativo que é chamado Cardiogram. Nesse gráfico aí vocês estão vendo um treino de skate meu. Vocês estão vendo mais para o fim do gráfico que aumentou o batimento cardíaco? Esse é o fim do treino. Eu descobri na prática, tá? Mas quando eu estou cansado no fim do treino, eu tomo tombo. E olha a correlação com o dado. No fim do treino, meu coração começa a aumentar o batimento cardíaco por causa do cansaço. Então, assim, hoje em dia eu sei, a hora que eu estou ficando realmente cansado é melhor parar, senão eu vou tomar um tombo. Legal, né? Aqui estou mostrando telas do aplicativo HRV Elite. É um aplicativo do leitor que usa os dados da variabilidade do batimento cardíaco. Aqui nesse dia eu recebi um score 6. Ele está dizendo para eu ir mais devagar, para eu fazer recuperação, dar uma relaxada, para não ir além nesse dia. Nesse aqui eu ganhei um score 2. Então aqui ele tá me mostrando que eu estou provavelmente ou exagerando no exercício ou estou indo ficar doente. Então quando eu vejo um score desse, não é que eu vou relaxar e descansar, mas pelo menos não vou abusar, vou ir com mais calma, ou meu treino vai ser mais leve, não vou tentar ir além. Agora, e aqui? Score 8. Esse é um dia para eu ir além, para eu tentar mais, treinar mais. Então, é muito legal. E tudo isso está disponível hoje. Aqui, eu tenho Esther Dyson, a famosa guru da internet, investidora, vê o eu quantificado como um investimento financeiro inteligente e uma nova indústria revolucionária. Você pode monitorar a si mesmo para evitar doenças. Inclusive, o Vinicius Sanger, como eu falei, é um cara que usa o automonitoramento. Isso já ajudou a melhorar a saúde dele. Ele acredita tanto nisso que ele investiu nesse mercado fazendo software e hardware. Por exemplo, pessoal, eu que faço mentoria de saúde, estou totalmente engajado nessa história de automedição. Inclusive, quando começa uma mentoria nova, ele não precisa nem comprar. Eu já mando para ele, para casa dele, o equipamento de medição, para que eu possa acompanhar ele desde o primeiro dia. Eu sei que no futuro eu não vou precisar mandar, porque todo mundo já vai ter. Vou mostrar para vocês o meu resultado quando eu fiz a medição. Para que eu possa ajudá-los a melhorar a saúde, eu ensino para eles como fazer automedição. Na semana passada começou um mentorado e a primeira coisa que eu fiz foi mandar um aparelhinho para ele. Ele já recebeu e está usando. Eu considero altamente fundamental. Vocês aqui estão criando negócios voltados para esta área. Encaixar a automedição no seu planejamento, nos seus produtos, contratação de terceiros, vocês que estão fazendo hardware, devem fazer isso. Se você está se sentindo com falta de energia, fora do peso ou com algum problema de saúde qualquer, dor nas costas, cansaço mental, eu quero deixar um presente para vocês aqui. Porque eu acredito que a automedição é fundamental e é importante aprender como usar a automedição. Se você estiver sentindo alguma dessas coisas, você é o candidato perfeito para começar a usar a automedição para resolver esses problemas na sua vida. Eu vou deixar um QR Code na tela, porque eu vou oferecer de graça, coisa que eu até cobro, uma conversa estratégica de saúde de automedição aplicada. Eu vou ajudar vocês a terem clareza nos seus objetivos de saúde, eu vou te ajudar a eliminar o principal problema que impede você de ter uma saúde excelente. O que vocês acham? Legal? Entra no QR Code aí, marca. São pouquíssimos espaços. Se você estiver com alguma dificuldade e não conseguindo atingir seus objetivos, está sempre cansado, vamos pensar juntos em uma forma de te dar uma saúde excelente, inclusive aumentar sua produtividade. Vou te falar uma coisa, é possível medir até a produtividade. Hábitos. Essa conversa é tão importante que o Vinícius fez essa conversa comigo e isso ajudou ele a se automonitorar melhor.
A gente está fazendo um trabalho junto agora para acompanhar o Vinícius no monitoramento dele. Esse mercado é absolutamente fantástico, gigantesco, e se tiver algum problema de saúde, marca comigo agora e vamos aplicar a automedição em você. Quando você cria o seu hardware, seu produto, você já vai saber como a automedição funciona, porque você já resolveu sua saúde. Marca comigo, galera, porque vai ser bom o bate-papo. Para os desenvolvedores, IoT makers, existe um mercado enorme para ser explorado. Pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Cara, é uma honra palestrar aqui no TDC. Era um sonho meu palestrar que está realizado. Gratidão, muito obrigado pela atenção de vocês. E agora a sala vai ficar aberta, tá? Para um bate-papo. Quem quiser fazer pergunta, eu vou continuar na sala, tá? Vamos entrar os coordenadores, vamos entrar todo mundo. E aí vamos continuar aquela conversa lá que estava legal, lá do painel. Acho que a gente pode continuar. Então, opa, não. Tá, eu vou. Pera aí, deixa eu mudar de câmera, que aí eu volto pro chat.